E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia da gente falar de umas ediçõezinhas que eu tenho dos Flintstones. Cara, e a minha relação com os Flintstones sempre foi muito curiosa, sabe? Quando menino, eu simplesmente não gostava do desenho animado. Não sei vocês, mas eu suponho que com a maioria foi assim. A maioria, principalmente da minha geração, conheceu os Flintstones pelo desenho animado, né? Muito antes de conhecer pelos quadrinhos. Né? Inclusive na época que eu era moleque, eu não. Eu e meus amigos, durante um período, nós achávamos que Hanna-Barbera era uma pessoa só. Né? A gente achava, inclusive, que podia ser uma moça, olha só. A ignorância da molecada. Um tempo depois a gente descobriu que não era, óbvio. Mas eu não gostava, né? Eu não achava os Flintstones interessantes. Era um desenho que eu assistia, mas assistia sem grande interesse. A minha visão sobre os Flintstones foi mudar quando eu cheguei dali da adolescência em diante, porque aí eu comecei a perceber os verdadeiros nuances da série. Não passei a gostar, é preciso deixar bem claro isso. Não passei a gostar dos Flintstones, mas eu mudei minha maneira de ver. Foi quando eu comecei a entender melhor o termo sitcom e comecei a perceber, né, que a sua maneira, ao seu jeito, né, de uma grande paródia transportada, né, para um mundo pré-histórico, para um mundo das cavernas, os Flintstones eram um sitcom. Isso me fez pensar que muitas vezes ele talvez tivesse uma pegada até adulta demais para o público infantil, né? E sei lá, embora eu conhecesse muitos amiguinhos meus na época, muitas crianças que gostavam bastante, né? Talvez as crianças da época gostassem sem nunca perceber, se dar conta exatamente da sátira, da caricatura que os Flintstones faziam, né, da sociedade então na época. Né? Os Flintstones, de certa maneira, são precursores de séries hoje famosíssimas e dominantes como Simpsons e por aí vai, né? Claro, guardadas as proporções, não me entendam mal, né? De humor, de pegada e tudo mais. Eu digo quanto à questão de serem sitcoms, né? Ironizando e, né, tirando sarro da sociedade como ela é. Eu nunca tive muitas edições dos Flintstones, alguma coisa em edições da Hanna-Barbera que caíram na minha mão esporadicamente, né? Mas acabei ficando com duas edições, né? Uma da editora Abril e outra da Panini, né? Que eu adquiri um pouco mais recentemente. Né? A da editora Abril é uma edição de 1981. Essa edição aqui, na verdade, eu não comprei, eu ganhei, né? Uma pessoa conhecida minha na época comprou num sebo, né? Tava de férias, queria alguma coisa para ler, comprou, tá aí, pagou R$ 2 na época, né? Leu e depois deixou atirado em casa e um tempo depois, né, quando soube que eu tinha interesse, que eu colecionava quadrinhos e tal, me perguntou se eu queria. Aquela história, né, cara? Eu nunca fui muito fã dos Flintstones, mas eu já estava começando a ter essa pegada de querer revistas mais antigas, de querer edições mais antigas, de ter edições que muitas vezes já estavam mais difíceis de achar, e eu disse, lógico, claro que eu quero. Quando a revista chegou à minha mão, cara, eu fiquei bastante decepcionado. Eu cheguei a pensar em não querer, em não ficar, mas seria uma desfeita muito grande com a pessoa, né, que teve boa intenção e eu sei que teve, e eu acabei ficando. E eu digo isso porque essa edição dos Flintstones que eu tenho, né, dos anos 80, ela veio com este problema aqui, ó. A pessoa deixou ela muito descuidadamente e ela foi atacada por traças. Alguns momentos, olha só, chega a ser difícil ler os quadrinhos por causa das traças, né, de onde elas roeram a edição. Então eu cheguei a pensar, não vou querer uma edição dessas. Mas para não fazer desfeita a pessoa, eu fiquei.
E cara, já fazem muitos anos isso, tá? E ela tá comigo até hoje. A gente acaba tendo um certo apego pessoal por algumas coisas, né? Muitas vezes pela maneira como se adquiriu, outras vezes pelo gesto ou pelo aquilo, né, por o que aquilo representa, né? Eu ganhei de uma pessoa pela qual eu tenho ainda até hoje bastante consideração. Sei que foi na boa intenção, na boa fé e eu não consegui me desfazer porque acho que vale guardar com carinho por ter vindo da pessoa, né? E a outra edição que eu tenho, no mesmo estilo, também em grampos, só que é da Panini, né? É uma edição mais moderninha, né? A Panini publicou os Flintstones aqui quando exatamente? Vamos ver se eu descubro aqui ou se vai estar na capa. Ó, publicou em 2004, ó, esse é o número 4, dezembro de 2004, e esse é o número 11, né? Número 11 de 1981, fevereiro de 81, tem muito tempo de diferença entre eles, né? E você sente também uma diferença na pegada das histórias, porque as histórias contidas na edição da Panini já são mais modernas também, né? Inclusive é os Flintstones e os Jetsons, né? Ela é bem mais moderna. Eu vou começar pela da Panini, né? Tanto você percebe tanto na arte, que é uma arte mais modernosa, quanto na abordagem das histórias, né? Ainda é aquela coisa do sitcom, ainda é aquela coisa de ironizar a sociedade, transportando as histórias para, né, a era das cavernas ali, né, para a pré-história, mas, né, são pegadas mais modernas, com temas mais modernos, com uma abordagem mais moderna, uma linguagem mais moderna, né? Os Jetsons também é outro desenho que eu nunca curti muito, cara. E a pegada deles aqui também não me interessou em nada em quadrinhos, né? Nunca me interessou nem nas revistas mais antigas do Hanna-Barbera que eu li, nem me interessou aqui. Mas no final das contas é como eu disse, mantém a essência, né? Temos aqui a essência dos Flintstones, sem dúvida alguma, mantém a essência, né? Consegue divertir em alguns pontos, muito mais os Flintstones do que os Jetsons. Eu acho que o fato, né, de eu estar muito mais velho hoje em dia, né, da maturidade ter chegado também me ajudou a apreciar um pouco mais algumas questões envolvendo o texto dos Flintstones, mas não tem nada de muito especial aqui, nada demais. E o desenho animado, sem dúvida, é melhor, embora eu nunca tenha sido um grande fã, mas sem dúvida é melhor, né? E inclusive na abordagem das histórias. As histórias aqui estão tremendamente simples, são sempre bem curtinhas e tal. Né? Eu me lembro que no desenho animado havia um maior desenvolvimento dos fatos, dos acontecimentos. Não sei quanto tempo a Panini publicou os Flintstones e os Jetsons, eu acho que foi algumas das suas primeiras incursões no mundo dos quadrinhos, né? Mas vale como registro, acabei comprando num lote certa vez e guardei até hoje. Já os Flintstones da editora Abril, né? Essa ediçãozinha dos anos 80 aqui, ela já tem uma pegada que lembra muito mais o desenho. Primeiro, na própria arte em si, que você percebe que é uma arte mais datada, mais estilo anos 70, mas ao mesmo tempo que lembra com mais fidelidade os Flintstones do desenho animado. Você pode ver aqui que, né, os Flintstones publicados na Panini têm traços mais arredondados, né? Os Flintstones publicados pela Abril já são aqueles traços mais quadradões, mais rústicos, né? Que combinam bem mais com o desenho animado. E o desenvolvimento dos textos também, né? Aqui tem uma história do Pepe Legal. Eu curto muito o Pepe Legal, né? Tem vídeo aí no canal com o Pepe Legal. Eu gosto demais dele. Gostava principalmente do El Kabong, né? Mas os Flintstones da editora Abril, né, trazia essa pegada mais parecida com o desenho animado e melhor desenvolvida,
né? Muito embora as histórias não fossem essencialmente mais longas, não, tá? O mix da revista também era melhor, né? Porque você vê, tinha Pepe Legal, tinha o Patinho Duque, né? Tinha. Tem uma história bem infantil aqui, bem bobinha, né? Então tinha um mix maior, mas quando se tratava dos personagens principais, me lembrava bem mais o desenho animado, desenvolvia bem melhor as histórias, né? Era realmente quase como ler as histórias, né, da animação em quadrinhos, né? Tinha a mesma pegada, você sentia isso, pelo menos nós, né, pessoal da minha geração, que teve como acompanhar os Flintstones passando na TV, né? A pegada é bem mais parecida. E como eu disse, não são histórias mais longas, são histórias bem curtinhas. É para ver como faz diferença a abordagem que se dá e o desenvolvimento do roteiro na história de um personagem. Depois nós temos aqui Plique, Ploque e Chuvisco, Ratos e Gatos, né? São personagens que eu conheço vagamente. Nem lembro se eu assisti alguma vez desenho animado deles ou não, né? Para ser sincero, mas eu conheço. Mas acho que conheço de outras publicações de quadrinhos, não conheço de outro lugar. Ó, tinha Gorila Maguila, esse eu lembro de ver na TV, né? Era um personagem que eu gostava um pouco mais, né? Não era muito fã não, mas gostava um pouco mais. Em geral, acho que já deu para perceber, eu não era muito fã da maioria dos personagens Hanna-Barbera com essa pegada mais cômica, né? Eu preferia aqueles com a pegada mais super-herói. Depois temos Os Meninos das Cavernas, olha só, isso aqui é quase um spin-off, né, dos Flintstones, né? Esse também só conheci por essa publicação, né? Enfim, pessoal, termina com uma história dos Flintstones, o Vale dos Gigantes. Olha só esse traço. Lembra muito, cara. Lembra muito de verdade os Flintstones da animação. Bem mais do que o da Panini, né? Os traços mais modernos que a Panini publicou. Talvez seja apenas uma visão saudosista desse coroa aqui já, né? Mas lembra muito mais, né? Então, no final das contas, pessoal, eu guardo até hoje essa edição, apesar dos danos que ela sofreu. Não consegui me desfazer, não consegui recusar, né? Eu acho que algumas coisas, quando são feitas com carinho, quando são feitas com o coração, né, elas merecem ser valorizadas, né? Ganhei de muito bom grado, né? De muito boa vontade e vou continuar guardando, né? Talvez um dia caia nas minhas mãos essa mesma edição com um estado de conservação melhor, e mesmo assim eu com certeza não vou me desfazer dessa, né? Se você gostou dos Flintstones, se você acompanhou os Flintstones, se você tem uma visão diferente sobre ele, tanto na animação quanto nas publicações em quadrinhos, e quiser deixar aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Como sempre, esse canal aprecia muito aqueles nossos espectadores que estão sempre dando grandes contribuições nos comentários, trazendo as informações e tal. Quando a informação é legal, é relevante, eu procuro sempre fixar aí no primeiro comentário para que outras pessoas possam ver, né? Se você foi uma dessas pessoas que está sempre me ajudando, muito obrigado. E desse vídeo, se você gostou, deixa like.